Tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje, pessoal, nós vamos revisar alguns conteúdos. Conteúdo bastante importante, que são as classes de palavras, tá certo? Então, fiquem atentos que a aula de hoje está bem bacana. Lembrando que esse conteúdo ele vai dar subsídio para os anos posteriores, vai dar subsídio para muitos anos, tá certo? Então, vamos lá. Definição de morfologia e distinção de palavras variáveis e invariáveis. Como assim? Pessoal, as classes de palavras, elas são variáveis e invariáveis. O que quer dizer isso? Variável quer dizer que está sofrendo mudança, modificação. E invariável são aquelas classes que elas não mudam. Não entendi, tia. A palavra A, o artigo A, ele é uma classe de palavra variável. O A vai ter a forma masculina, que é o O, vai ter a forma plural, que é o as, vai ter a forma masculina e plural, que é o os. Então, o A, ele vai sofrer diversas variações, tá bom? Agora, quando a gente tem as conjunções, por exemplo, conjunções são invariáveis. A frase ela pode estar toda no plural e a conjunção não muda. A frase pode estar toda no feminino ou masculino, a conjunção não muda, permanece inalterada, tá bom? Agora vamos seguir aqui para a definição de morfologia. Morfologia. Parte da gramática que estuda as classes de palavras. Só uma atenção, pessoal, especial ao próprio nome morfologia. Logia quer dizer estudo. Morfo quer dizer forma. Então, a morfologia estuda a forma das palavras, as flexões que essas palavras elas sofrem, tá bom? Na língua portuguesa há dois grupos distintos de palavras, as variáveis e as invariáveis. Palavras variáveis. Todas as palavras de cada uma das frases podem variar. No singular, no plural, feminino e masculino, pretérito perfeito, que é tempo, né? Como assim? Este senhor adquiriu aquele romance. Estes, gente, são pronomes que estão concordando sempre com o sujeito da frase. Quando eu tenho aqui, o homem comprou o livro. Por que é um O? Porque está concordando com o substantivo, então está variando. O livro, o concordando novamente com o substantivo da frase. E as palavras elas podem ser invariáveis. As palavras escritas de verde nunca variam. Por exemplo, de, né, que é preposição, sempre advérbio mais advérbio, né? Manhã advérbio, então esses aqui eles não vão variar, tá bom? Elas sempre vão ser dessa forma, independente do restante da frase. Classe de palavra, grupo de palavras com características comuns. Na língua portuguesa, há 10 classes de palavras. Quais são as classes de palavras variáveis? Nome, que é o substantivo, né? Adjetivo, verbo, determinantes, que são os artigos, pronomes e numerais. E as classes de palavras invariáveis são aquelas que não mudam. Quais são? Conjunções, preposições, advérbios e interjeições. Aqui eu coloquei algumas definições para a gente poder relembrar cada uma dessas classes de palavras, tá certo? Então, primeiro, o substantivo é uma palavra que designa as coisas que existem, que se podem ver, sentir, tocar. Gente, os substantivos, eles possuem algumas classificações, como assim? A gente tem substantivo comum e próprio, que comum é um ser qualquer da espécie, próprio é um ser específico da espécie. A gente tem substantivos concreto e abstrato. Substantivos concretos são aqueles substantivos que a existência deles são autônomos, ou seja, eles não precisam de nada para existir. Por exemplo, Deus. Deus é um substantivo concreto, porque ele não precisa de nada para existir, ele só existe.
O mar é um substantivo concreto, porque não precisa de nada para existir, ele só existe. Substantivo abstrato é aquele que a existência sempre depende de outra coisa. Por exemplo, beleza. Beleza vem daquilo que é belo, então só existe porque depende de outra coisa. Tristeza. Tristeza existe naquilo que está triste. Enfim, sempre que uma palavra depende da outra para existir, a gente vai chamar de abstrata. Os substantivos, nós temos os coletivos, que é uma palavra que está no singular, mas representa um grupo de seres, tá bom? Os substantivos eu posso formá-los de 4 formas diferentes. Eu tenho substantivos simples e compostos, primitivos e derivados. O que é um substantivo simples? É um substantivo em que ele é formado apenas por um radical. Por exemplo, casa. Casa é um substantivo um substantivo simples, porque é formado somente por um radical. Agora, se eu tenho guarda-roupa, é um substantivo composto, porque é formado por 2 radicais. E os primitivos e derivados? O substantivo primitivo, ele vai ser muito parecido com a definição de concreto e abstrato. Ele vai dar origem a outras palavras, como assim? Pedra é um substantivo primitivo, vai dar origem a pedraria, a pedreiro, ok? Ele não veio de nenhuma outra palavra. O substantivo primitivo, ele dá origem a outras. Agora, o derivado não, ele vem de outras palavras. Exemplo, ferro. Ferro é primitivo. Ferreiro é derivado. Para a gente finalizar os substantivos, eles têm as flexões, que eles podem se flexionar em gênero, em número e grau. O que é gênero? Feminino e masculino. Número, singular e plural. E grau, aumentativo, diminutivo e o grau normal. Os adjetivos, pessoal, são palavras que acompanham os substantivos, tá certo? E vão dar alguma característica. É importante que sempre os adjetivos estejam concordando com o substantivo. Eu não posso ter, por exemplo, menina bonitas. Por que eu não posso ter menina bonitas? Porque o bonitas vai estar errado. Bonitas está no plural e está concordando com o substantivo que está no singular. Então, sempre tem que ter bastante atenção com isso, tá bom? O verbo. Palavra que indica ação praticada ou sofrida pelo sujeito. O sujeito da frase é aquele que pratica alguma ação. Essa ação que ele pratica vai ser o verbo. Estudar, brincar, correr, saltar e etc. Pronome. Palavra que substitui um nome. Ele, esse. Determinantes podem ser os artigos e alguns pronomes, né? Os artigos, eu tenho os definidos e indefinidos. Os definidos são aqueles que especificam qual é o ser. Quando eu falo, por exemplo, o computador, tem que ser esse computador em específico. Quando eu falo um computador, é um computador qualquer. Quando eu falo a garota, é aquela ali específica. Quando eu falo uma garota, é uma garota qualquer, tá bom? E o numeral, palavra que indica a quantidade de elementos ou a sua ordem de sucessão. Como assim? O numeral, gente, ele é dividido em 4 grupos. Eu tenho o numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Cada um deles é a representação como se fosse da matemática na língua portuguesa. Por exemplo, o numeral cardinal, ele serve para expressar a quantidade, para contar 1, 2, 3 e assim por diante. Numerais ordinais, eles indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro. Numerais multiplicativos indicam multiplicação, por exemplo, dobro é um numeral multiplicativo, porque ele está expressando o que é 2 vezes. E numerais fracionários, eles indicam divisão, por exemplo, 1/4, meio, 1/5 e assim por diante. Classes de palavras invariáveis, que são aquelas que não mudam nunca, né? São da mesma forma. Então, a gente vai ter as conjunções, né? As conjunções, elas vão ligar as orações em uma frase. E as preposições, elas vão ligar também. Qual a diferença, então? A conjunção, pessoal, ela não vai expressar nenhum sentido.
Agora, a preposição, além de unir, cada preposição vai ter um sentido diferente. O com, ele pode expressar companhia, o para pode expressar lugar, o de, ele pode expressar o material, o instrumento, enfim. As preposições, elas sempre vão expressar alguma ideia. A conjunção não, ela só une. O advérbio, ele vai dar alguma característica para o verbo, atribuir alguma circunstância, tá bom? Por exemplo, ela pula muito. O muito está caracterizando o pular, o verbo pular. E as interjeições são palavras que traduzem emoções, tá certo? Pronto, gente. Então, essa foi a nossa revisão das classes gramaticais. Caso tenha ficado alguma dúvida, procurem lá no Classroom que a gente esclarece. Tia, fiquei com dificuldade na classe da interjeição. Tia, fiquei com dificuldade na classe do advérbio. Sinaliza lá que a gente tira as dúvidas, tá bom? Obrigada, tchau.